Boa noite. Comecemos então aqui com os meus analistas neste painel especial Eleições Presidenciais 2021. Apresento Simão Monteiro à minha direita e Gilmar Aquiles Almada à minha esquerda. Muito obrigada pela vossa disponibilidade em estar connosco aqui mais uma vez. Ainda é cedo para analisar esses dados que acabam de nos apresentar, que o Marco estava aqui a apresentar. São ainda apenas 7h15. Não sei a que horas é que teremos os resultados definitivos, mas já dá para fazer uma breve análise sobre estes primeiros números que nos aparecem dos 7 presidenciáveis, segundo o site do NOSI. Simão Monteiro, qual é a sua primeira leitura destes primeiros números? Em primeiro lugar, boa noite. Queria cumprimentar os senhores telespectadores e agradecer à televisão pelo convite para estarmos aqui nesta análise aos resultados destes presidenciais. Ainda pelos dados aqui divulgados, o que é que podemos concluir? Em primeiro lugar, que há uma elevada taxa de abstenção, por cima de 50%, portanto, a volta de 55,4%, que não destoa muito do histórico das presidenciais. A abstenção é sempre mais elevada. Nas últimas eleições foram até mais elevadas. Exatamente. Portanto, nas presidenciais sempre a abstenção é mais elevada do que nas legislativas. Em segundo lugar, também se nota que nos círculos eleitorais ou nas regiões, no norte do país, em que supostamente, pelos resultados divulgados, Carlos Veiga vai à frente, mas estará muito penalizado pela abstenção nos círculos que ele vai à frente. Os círculos decisivos, aqui na Ilha de Santiago e no Fogo, Zé Maria Neves vai à frente, mas como ainda é muito cedo, não dá para tirar algumas conclusões, não mais do que isso. Mas elevar a taxa de abstenção e a dianteira de Zé Maria Neves nos maiores círculos do país e na diáspora também. Aquiles. Boa noite a todos. Antes de mais, cumprimentar os senhores telespectadores e agradecer o convite da TCV para participar aqui na noite eleitoral. Bom, até o momento nós temos apenas 40% das mesas apuradas. Do ponto de vista estatístico, ainda não permite analisar tendências, não é? Sem contar com os 56 mil e tal eleitores do estrangeiro. Pois, até porque, vejamos, nas presidenciais, quanto ao número absoluto de votos, não, aqui não se aplica o método de ontem, daí que é um homem, um voto, e isso acaba por contar no score final. E, ademais, certamente serão as mesas onde há maior número de votantes, sobretudo nas grandes áreas urbanas, que ainda faltam para ser escrutinadas. Daí que qualquer extrapolação de tendências a essa altura ainda é prematura. De todo modo, o Dr. Simão Monteiro chamou a atenção da distribuição de tendências. O Dr. Zé Maria aparece em frente em Santiago Norte, não é? E se repararmos, foi precisamente aí que o candidato Carlos Veiga foi iniciar a sua campanha. E, pelo contrário, o Dr. Zé Maria Neves foi iniciar a sua campanha em Santo Antão, São Vicente, onde putativamente teria maior dificuldades, não é? E pelo que se vê, aparentemente o Dr. Zé Maria conseguiu equilibrar até o momento na região norte e o Dr. Carlos Veiga não conseguiu encontrar essa paridade em Santiago Norte. De todo modo, também saliente-se o elevado nível de abstenção, que já era previsível, mas que é um elemento característico dos sistemas políticos do tipo parlamentar como o nosso. A abstenção é, normalmente, como dizem, nas presidenciais é sempre mais elevada. Hoje de manhã o Bispo do Mindelo fazia uma análise interessante que dizia que a abstenção em Cabo Verde, sobretudo nas eleições presidenciais, já agora e não só, nas legislativas autárquicas também, tem muito a ver com a forma como se faz política em Cabo Verde. Concorda com esta... Pois, mas também tem a ver com fatores... Enumerava a falta de maturidade... Tem a ver também com fatores estruturais do próprio sistema e o modelo de organização política que nós temos. Eu dizia há pouco que nos sistemas de índole parlamentar ou de forte pendor parlamentar, ou se quisermos podemos falar no parlamentarismo mitigário, é habitual as eleições presidenciais ter uma menor participação que as eleições legislativas.
porque muitas vezes as pessoas tendem a dar maior importância à execução das políticas, não é? Às legislativas. As legislativas, que propriamente a defesa do Estado, que é o papel que está reservado ao bom funcionamento do Estado, que é o papel grosso modo que está reservado ao Presidente da República num sistema político como o nosso. Mas o papel do Presidente da República também não é de só menos importância. Não, muito pelo contrário, é muito relevante. Não obstante alguns tenderem a minimizar essa função. Basta vermos que é o Presidente da República que nomeia o Primeiro-Ministro. É o Presidente da República, embora, obviamente, tendo sempre presente o resultado das eleições legislativas, é o Presidente que nomeia os membros do Governo. É o Presidente que nomeia, ainda que sobre proposta dos pares, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. É o Presidente que nomeia o Presidente do Conselho Superior de Magistratura, que nomeia o Presidente do Tribunal de Contas, que nomeia o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e que nomeia o Procurador-Geral da República. Portanto, o Presidente da República é o garante do bom funcionamento do Estado como um todo. Enquanto o chefe do Governo pauta, sobretudo, pelo bom funcionamento do Executivo, do Governo, o Presidente da República tem como missão garantir o funcionamento do Estado na sua integralidade. E quando falamos do Estado, estamos a falar do Executivo, do Governo, do Parlamento, do Poder Judicial, mas também de organizações da sociedade civil, no qual o Estado muitas vezes delega funções para levar a cabo o interesse público, não é? Daí que nós, hoje, nós não podemos ter a visão restrita do Estado enquanto entidades oficiais, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E o Presidente tem a função de manter o equilíbrio e zelar pelo bom funcionamento de todo o Estado, que é a condição, e, digamos, para o bom funcionamento, quer do Executivo, quer do Judiciário, quer do Poder Legislativo. E durante as campanhas houve muitas críticas também, Simão Monteiro, em relação à forma como os candidatos faziam a campanha. Muitos diziam que confundiam o papel do Presidente da República com o Governo porque prometiam mais assuntos do Fórum Legislativo do que presidencial. Concorda com esta crítica? É verdade. Nós vimos candidatos que não tinham a exata noção de quais são os poderes do Presidente da República. Como disse o meu colega, o Presidente da República é o garante da unidade da nação, é o garante da integridade do território, é o garante da independência nacional, vigia e faz cumprir a Constituição, é o representante da República interna e externamente, é o comandante supremo das Forças Armadas, pode declarar a guerra e fazer a paz. Tem o poder de veto dos diplomas legislativos, quer do Governo, quer da Assembleia, tem o poder de demitir o Governo e dissolver a Assembleia. Muitas vezes a tendência é olhar para os poderes do Presidente só no relacionamento com o Governo ou com o Parlamento, e o Presidente da República tem muito mais poderes do que isso. Portanto, vimos candidatos que não tinham exata noção dos poderes presidenciais. Inclusive, tivemos um candidato que apela que eu chamaria aqui o candidato antissistema, portanto, que defende um presidencialismo autoritário. Não conseguiu explicar qual é o modelo, porque há vários presidencialismos. O presidencialismo americano é uma coisa, o presidencialismo em África é outra coisa. Portanto, é um candidato, do meu ponto de vista, antissistema. Vimos depois candidatos que conheciam, grosso modo, os poderes do Presidente da República no sistema cabo-verdiano, que é um sistema de parlamentarismo mitigado, em que o Presidente da República é o árbitro e moderador do sistema e faz funcionar o sistema. Mas, em termos de promessa, os candidatos, sobretudo os dois, o Zé Maria Neves com mais enfoque, fez uma campanha a Primeiro-Ministro, não a Presidente da República, mas a Primeiro-Ministro, e talvez por isso colhe. Será por força dos 3 mandatos consecutivos? O problema é que as pessoas, a grande maioria da população cabo-verdiana tem uma noção muito difusa do que são os poderes do Presidente. E muitas vezes as pessoas não têm, o eleitorado não tem a noção que o Presidente da República não governa, mas na sua mente pode pensar que o Presidente governa. O Presidente não governa, o Presidente não tem um programa político, o Presidente da República não tem um orçamento. Portanto, vimos promessas feitas por vários candidatos que, para cumprirem, na realidade, precisavam de um orçamento que não têm. E eu, do meu ponto de vista, num certo sentido, o homem mais forte de um país como Cabo Verde é o Ministro das Finanças.
porque é quem tem o dinheiro, é quem gere o dinheiro dos contribuintes, e por mais que um candidato a Presidente da República faça promessas, não tem como cumprir essas promessas, que implicam investimentos, que implicam dinheiro dos contribuintes, que não tem. Tem um orçamento de funcionamento, mas isso pode levar a que o eleitorado que não conhece bem como é que funciona a máquina do Estado e quais são, no fundo, os poderes do Presidente, pode apelar ao voto. Mas esta falta de informação do eleitorado sobre a separação dos poderes do Presidente, do Primeiro-Ministro, dos Ministros, estará na base desta alta taxa de abstenção, sobretudo nas presidenciais? Não creio. Acha que falta uma literacia política ao cidadão comum para que tenham mais noção, mais ciência na hora de votar? Poderá, mas não creio que é o decisivo. Eu tenho por mim que a história das eleições presidenciais em Cabo Verde, os candidatos são escolhidos com base nos seguintes elementos essenciais. A experiência política. Víamos que o Carlos Veiga e o Zé Maria são os candidatos com maior experiência política, a experiência profissional e, sobretudo, com maior notoriedade. E a notoriedade é o que é? É a expressão nacional da representatividade que a pessoa tem em relação ao candidato, porque o cabo-verdiano, não podendo não conhecer profundamente, e não tem que conhecer o sistema político nem os poderes do Presidente, mas quer ser representado, o cabo-verdiano quer ser representado por um Presidente da República em quem se revê como um homem que lhe dá garantias de fazer funcionar o Estado na dimensão do seu entendimento. Essa notoriedade, esses dois candidatos têm maior notoriedade e, sobretudo, têm maior base de apoio partidário. E aqui muita gente disse que os partidos não deveriam envolver-se. Mas isso é uma questão que, do meu ponto de vista, não se devia colocar, porque em toda a parte do mundo os partidos apoiam os seus candidatos, os militantes apoiam os candidatos escolhidos pelos seus partidos. Este apoio partidário às eleições presidenciais não é ilegal, mas do ponto de vista ético, como é que se... Não é ilegal, não é ilegal do meu ponto de vista, até porque seria inconstitucional defender que os militantes ou os membros do governo não possam apoiar os seus candidatos. O direito de participação política é um direito constitucional. E a Constituição diz que ninguém pode ser prejudicado no exercício dos seus direitos por exercer um cargo político. O membro do governo é, antes de tudo, um cidadão nacional, é um militante de um partido, tem o direito constitucional de apoiar o candidato escolhido pelo seu partido. Não é por aí. Os candidatos que não têm base partidária, naturalmente, sempre se queixaram do envolvimento dos partidos, mas cada um põe a panela ao lume com o carvão que tem. Mas numas eleições presidenciais em que, à partida, deveriam ser apartidárias, uma eleição da cidadania, os candidatos que não têm este apoio, este apoio partidário, como diz, esta base partidária, ficam logo marginalizados, sobretudo num país pequeno como o nosso, em que tudo é visto a verde e amarelo. Nazaré, repara uma coisa. Os grandes partidos, o MPD e o PICV, dizem que os seus militantes são à volta de 35, 37 mil. E os eleitores são, temos 400 e tal mil eleitores. Portanto, o que conta é a notoriedade. Portanto, não são os militantes de cartão é que decidem as eleições. Acha que uma candidatura da cidadania que não esteja ligada a nenhum partido vingaria numa eleição presidencial? Por isso que eu estou a dizer que o que conta é a notoriedade. Já tivemos candidatos. O Onésimo Silveira foi um candidato partidário, mas vimos o score que teve nas eleições quando ele participou. Portanto, a história das eleições em Cabo Verde e também no mundo, de maneira geral, mostra que são os militantes dos partidos que mobilizam a parte dos seus militantes para apoiar os candidatos, mas o eleitorado maioritário da sociedade cabo-verdiana não são militantes de partidos. Portanto, é a notoriedade do candidato que faz puxar o voto a seu favor ou não. Portanto, repare, os candidatos que são 7. O Dr. Hélio Sanches saiu do MPD. Pois. O Casimiro de Pina é dado, teoricamente, como próximo do MPD. Embora não tenha informações que alguma vez tenha sido militante. Mas, como pode ver, o que está a contar aqui é a notoriedade, é a experiência política, é a experiência profissional. E repare, os dois maiores candidatos são aqueles que foram primeiro-ministro, um 15 anos, outro 10, que têm uma experiência política e uma experiência profissional de notoriedade com muito prestígio a nível nacional
E é isto que, historicamente, as eleições nos têm demonstrado. Portanto, a questão de apoio dos partidos, isso sempre aconteceu. Se nós repararmos, todos os membros do governo, enquanto houve eleições presidenciais em Cabo Verde, todos os membros do governo participaram nas campanhas. Portanto, isto é defesa de quem não tem um membro do governo para o acompanhar ou não tem um partido para o acompanhar. Mas não há nada de ilegal, nada de inconstitucional, nada de ilícito. E a mesma coisa com a questão dos recursos. Portanto, cada um gasta o que tem. O que é que nós podemos defender como cidadãos cabo-verdianos? Não pode haver desvio de recursos do Estado para apoiar candidatos. E até agora não temos... Há essas queixas, mas nós não temos nenhum dado palpável que isso tenha ocorrido. Porque as máquinas partidárias têm o direito, também constitucional, de apoiarem financeiramente os seus candidatos. Obviamente que um candidato que é apoiado por um grande partido é de se esperar e é normal que o partido se engaje financeiramente e, portanto, os meios são necessariamente desproporcionais. Mas isso é o jogo democrático. O que interessa é a liberdade dos candidatos exporem suas ideias e nenhum deles se pode queixar nesse particular. Aquiles, comunga desta ideia também? Creio que sim. A lei é clara, o que a lei... Não tem como perspectivar um candidato da cidadania a seguir em frente numa eleição presidencial sem apoio da máquina partidária por trás? Nós temos que ter presentes que os partidos também são elementos da sociedade civil. Não é? Portanto, a cidadania muitas vezes manifesta-se através dos partidos. E esta notoriedade de que fala Simão Monteiro está sempre atrelada aos partidos? Necessariamente, porque as pessoas não votam em quem não conhecem. Pois. É mais fácil os candidatos que já são conhecidos, que já têm um percurso político profissional de décadas, que sejam reconhecidos pelos cidadãos, do que um candidato que ninguém conhece, que aparece de quando em vez ou que apareceu instantaneamente para candidatar a Presidente da República. Obviamente que um candidato que ninguém conhece oferece menos garantias que um candidato que, enfim, já foi escrutinado, já foi testado, já deu provas que um candidato que não é conhecido por ninguém. Mas, de todo modo, eu creio que a lei é clara. A lei proíbe o aproveitamento de funções públicas, certo? Para a realização de campanhas ou para o apoio de candidatos. Mas a lei não proíbe que qualquer cidadão possa fazer uso do seu livre-arbítrio para apoiar o candidato A, B, C ou D. E os ministros, os presidentes de câmaras, quando apoiam um candidato A, B, C ou D, fazem enquanto cidadãos. E, enquanto cidadãos, têm todo o direito de optar por candidatura A, B, C ou D. Até porque esses candidatos, em teoria, podiam estar a apoiar os tais candidatos da sociedade civil. Aí, eventualmente, ninguém diria nada. Portanto, nós não podemos impedir que os cidadãos livres possam optar pelo candidato A, B, C ou D. Até porque a primeira condição para ser ministro, ou membro do governo, ou presidente da Câmara, creio que é ser cidadão cabo-verdiano. Antes de passar a palavra ao Marco para mais uma ronda dos resultados apurados até agora, queria saber de ti, Aquiles, como é que vê o fato destas presidenciais serem as mais participadas de sempre, 7 candidatos? Isso atesta que o lugar é apetecível, antes de mais, não é? Caso contrário, não haveria tantos candidatos e tantas disputas para a ocupação do lugar. Mas, de todo modo, isso também revela várias perspectivas sobre o desenvolvimento do país, sobre a organização da nossa vida política, que é salutar, embora reconheça que algumas candidaturas foram muito pobres e contribuíram pouco para o debate. Não é? Um candidato presidencial exige-se alguma maturidade e algum conhecimento da matéria em causa para que possa realmente contribuir para o debate e não apenas estar a participar das eleições. Esta é uma questão que vamos analisar mais à frente. Uma eventual reforma do Código ou da Constituição para rever as condições que se exigem a um eventual candidato presidenciável. A palavra é contigo, Marcos. Muito bem. Vale a pena olhar de novo para este quadro que tenho aqui e que estamos a seguir estes números desta noite eleitoral. Há bocado tinha feito uma primeira leitura. Vale a pena atualizar estes dados. José Maria Neves segue em frente a nível global com 51,3% dos votos. Carlos Veiga vai em segundo lugar com 42,6% dos votos. Casimiro de Pina é o terceiro candidato mais votado com 1,8% dos votos. Fernando Delgado com 1,5% dos votos. Hélio Sanches segue em quinto lugar com 1,2% dos votos. Gilson Alves tem
0,8% das intenções de voto e Joaquim Monteiro com 0,7% dos votos. Há bocado os técnicos da NOSI diziam-me que pela velocidade da contagem dos votos, nós por volta das 8h30, 9 horas e qualquer coisa, teríamos mais ou menos uma panorâmica de como vai ficar estes resultados eleitorais. Mas pronto, isto são dados que estão a ser partilhados, depende também da velocidade com que estes dados forem partilhados. Neste momento, há 63% de mesas apuradas, mais do que metade das mesas, eram 1.294 mesas, 815 mesas já foram contabilizadas e até o momento a abstenção está a rodar os 53,4% das intenções de voto. Vale a pena fazer uma leitura a nível nacional. Há instantes, já há coisa de 15 minutos, Ilha Brava estava quase a chegar ao final da contagem. Na Brava estão 23 mesas, 20 mesas já foram contabilizadas, 87% das mesas apuradas. Aqui Carlos Veiga vai à frente com 53,1% dos votos. Teve 965 eleitores que votaram na sua candidatura. José Maria Neves com 45,3%. 823 bravenses votaram na candidatura de José Maria Neves. Joaquim Monteiro segue em terceiro lugar com 0,6% dos votos. Hélio Sanches com 0,4%. Casimiro de Pina 0,3%. Fernando Delgado com 0,2% e Gilson Alves com 0,1%. Vamos observar cada uma das ilhas. Santo Antão, José Maria Neves segue em frente com 46,6% dos votos. Carlos Veiga, 44,9% dos votos. Fernando Delgado tem 3,7% das intenções de voto. Joaquim Monteiro com 1,5% dos votos. Gilson Alves com 1,1% dos votos. Estes três naturais de Santo Antão. Casimiro de Pina com 1,1% dos votos. Hélio Sanches com 1% dos votos. Seguimos para São Vicente, onde já foram apuradas 89 mesas no universo de 137. José Maria Neves com 45,9% dos votos. Carlos Veiga, 39,7%. Fernando Delgado, 4,9%. Casimiro de Pina, 4,1%. Gilson Alves com 2,6%. Joaquim Monteiro com 1,7%. Hélio Sanches com 1,1% dos votos. Foi o candidato menos votado até agora em São Vicente. São Nicolau, 95 mesas apuradas, no universo de 137. Aqui também José Maria Neves segue à frente, com 46,2% dos votos. Carlos Veiga com 39,6%. Fernando Delgado, 4,8% das intenções de voto. Casimiro de Pina, 4,1%. Gilson Alves, 2,6%. Joaquim Monteiro com 1,7%. E Hélio Sanches, 1,1% dos votos. Em São Nicolau também José Maria Neves segue à frente. Carlos Veiga ocupa a pole position, digamos assim, na Ilha do Sal, com 47% das intenções de voto. José Maria Neves com 43,3%. Casimiro de Pina, 3,3% das intenções de voto. Fernando Delgado com 2,7%. Hélio Sanches, 1,6% das intenções de voto. Gilson Alves, 1,3%. Joaquim Monteiro foi o candidato menos votado com 0,9% das intenções de voto. Boa Vista, José Maria Neves vai à frente. Aqui na Boa Vista também não faltará muito para as mesas estarem completamente encerradas. 22 mesas, 17 já foram apuradas, isso quer dizer 77,3%, se bem que a abstenção é superior a 50%, 53,1% dos votos. José Maria Neves vai à frente com 57,6%. Carlos Veiga com 36%. Neste momento os dados alteraram. Recapitulando estes dados da Boa Vista, 18 mesas já foram apuradas no universo de 22. José Maria Neves continua à frente com 58,1% dos votos. 35,6% para Carlos Veiga, Casimiro de Pina com 1,8%, Fernando Delgado 1,5%, Hélio Sanches 1,4%, Gilson Alves 1%, Joaquim Monteiro 0,6% das intenções de voto. No meio, 17 mesas, 14 apuradas, 82,4% das mesas apuradas. Aqui Carlos Veiga segue à frente, provavelmente será o vencedor das eleições aqui no meio. Carlos Veiga com 62,4% dos votos, José Maria Neves tem 34,5%, Hélio Sanches consegue 1,3%,
0,8%, Casimiro de Pina 0,9%, Joaquim Monteiro 0,5%, Fernando Delgado 0,4%, Gilson Alves conseguiu um voto, tem 0,1% das intenções de voto. Santiago Norte, onde faltarão várias mesas para serem apuradas, 172 mesas apuradas, num universo de 262 mesas. José Maria Neves segue à frente, 54,6%, Carlos Veiga com 42,3% dos votos, Hélio Sanches 1,5% das intenções de voto, Joaquim Monteiro com 0,5%, Casimiro de Pina 0,5% também. Aqui estes dois candidatos estão praticamente com a mesma percentagem, se bem que Joaquim Monteiro tem mais votos do que Casimiro de Pina, Gilson Alves 0,4% dos votos, Fernando Delgado 0,3% dos votos. Santiago Sul, que decide muita coisa nestas eleições, José Maria Neves com 53,5% dos votos, 16.859 votos contabilizados foram a favor de foram a favor de José Maria Neves, 13.424 a favor de Veiga, isto quer dizer 42,6% dos votos. Casimiro de Pina tem 1,8% das intenções de voto, Hélio Sanches ficou-se pelo 1,1%, 0,3% para Fernando Delgado, também 0,3% para Gilson Alves, também 0,3% para Joaquim Monteiro. Por enquanto, aqui estão completamente, as percentagens estão iguais. E dá uma indicação que a Ilha Brava está concluída a eleição na Brava. Se puderem ver no vosso ecrã, há uma seta que dá esta indicação. Vou ver se consigo acionar a Ilha Brava, pelos vistos não. Há um certo delay quando fazemos o touchscreen para perceber como foi a Ilha Brava. Agora sim, 23 mesas completamente apuradas, já está tudo decidido na Ilha Brava. Carlos Veiga vence as eleições na Brava com 53,8% dos votos, 1.191 eleitores votaram Veiga, José Maria Neves com 44,4%, 983 eleitores votaram Neves, Joaquim Monteiro com 14 votos, 0,6% das intenções de voto, Hélio Sanches com 10 votos, 0,5%, Casimiro de Pina teve um voto a menos, 0,4% nas intenções de voto. Fernando Delgado com 5 votos, 0,2%. E Gilson Alves com 2 votos, 0,1%. A abstenção rondou os 50,6%. Falta-me observar a Ilha do Fogo, que também não faltará muito tempo para que as mesas sejam completamente apuradas. Estamos com 88% das mesas apuradas, 52% é a abstenção até este momento. José Maria Neves vai à frente com 55,9% dos votos. Carlos Veiga, 40%, Casimiro de Pina com 2,5%. Neste momento o NOSI está a atualizar este quadro a nível global. Hélio Sanches com 0,9% dos votos, Joaquim Monteiro com 0,3%, Gilson Alves 0,2% e Fernando Delgado 0,2%. Nazaré, só mais um minuto para observar a diáspora. A nível geral, José Maria Neves continua à frente com 55,5% dos votos, Carlos Veiga com 41,5%, Casimiro de Pina 1,2% dos votos, Hélio Sanches 0,8%, Gilson Alves 0,6%, Fernando Delgado 0,5% das intenções de voto, Joaquim Monteiro 0,4%. A abstenção está a rondar os 76,7%. Continuando aqui com a nossa análise com os meus convidados, Simão Monteiro, estes resultados que se delineam até agora, eram expectáveis para si? Não, eu nunca não tinha nenhuma expectativa em particular, porque o voto é de povo, só agora é que estamos a saber. Portanto, o que eu sabia e que era expectável para mim é que os dois maiores candidatos eram e são o Dr. Carlos Veiga e o Dr. José Maria Neves. Era expectável para mim desde o princípio que a disputa iria ser entre os dois. Mas não tinha nenhum elemento que me pudesse criar uma expectativa que um ou outro ganhe. Para mim, qualquer um dos dois poderia vencer essas eleições. Nestas eleições, não sei se foram feitas algumas sondagens, eu pessoalmente não tive conhecimento de nenhum. Não sei, também não estive envolvido com os candidatos, nem com os partidos que suportam os candidatos. Não conheço, até agora, não conheço nenhuma sondagem. O que estou a ver por esses resultados até este momento
Neste momento, o Dr. Carlos Veiga perde na imigração, o que significa que, até este momento, a sua função de embaixador nos Estados Unidos não lhe trouxe mais valias. Não trouxe vantagem. Perde na imigração, pelos dados que estão aqui neste momento, nos três círculos, né? Europa, África e América. Carlos Veiga perde em São Vicente, até este momento. Estamos a falar de resultados provisórios, obviamente. Não havendo inversão de tendências, a conclusão que tiramos é que em São Vicente o fator CID não funcionou. Não ajudou. Não funcionou. Significa que houve um engajamento do pessoal de António Monteiro, mas o eleitorado do CID não aderiu. Portanto, isto conta. Perde no Fogo, que era expectável, pelo histórico das votações no Fogo, e perde, até este momento, pelo menos, na Ilha de Santiago, que representa o maior círculo eleitoral. Conclusão, sempre com essa reserva, ainda estão muitas mesas por contar. Até este momento, o que verificamos é que o eleitorado do MPD, que votou as autárquicas e votou nas legislativas, não votou totalmente no Dr. Carlos Veiga. O que significa que, provavelmente, o candidato Carlos Veiga não teve reuniu consenso, pelo menos no seio dos MPDistas. Não digo a nível da cúpula, mas digo na sua base eleitoral. E vemos que, em relação a José Maria Neves, ganha até este momento em São Vicente e em Santo Antão, primeiro na Ribeira Grande, parece-me, e está à frente, portanto, na Ilha do Fogo e na Ilha de Santiago. O que se pode dizer também até este momento é que a tal chamada fratura dentro do PAICV não teve nenhuma influência. Significa que o eleitorado do PAICV uniu-se à volta do candidato José Maria Neves. Portanto, essa é a leitura provisória que faço até este momento. Agora, uma pergunta inevitável, Simão Monteiro. E também, ainda, desculpe, vemos que o Casimiro de Pina surge como o terceiro candidato mais votado até este momento. É um candidato que se apresentou como um académico, que demonstrou conhecimentos bons dos poderes presidenciais, e da Constituição com algumas nuances que não interessa aqui, em relação às quais não concordamos, mas que não interessa aqui para o caso. Aparece, de fato, como o terceiro candidato mais votado, com 1,8%, acima dos outros, que lhe dá, à partida, a manter essa posição, elementos para ganhar um estatuto que não tinha. Nunca foi político, de carreira, não tinha experiência política. Pois, está aqui a sobrepor-se, por enquanto, ao Hélio, que já foi deputado da Nação. Portanto, o discurso académico do Casimiro de Pina e o discurso também de comunicação fluente e de calma terá granjeado simpatia aqui como um terceiro candidato bem posicionado. O Dr. Hélio Sanches, mesmo no seu conselho, se não estou no erro, não ficou em terceiro lugar. Mas pronto, basicamente é essa leitura provisória também que eu posso fazer neste momento, mas estava a fazer uma pergunta que eu não percebi. Não, sim, eu dizia, alguém já tinha colocado esta questão nas redes sociais e não poderia deixar de colocar aqui. O Carlos Veiga, por enquanto os resultados não lhe são favoráveis, apesar dos resultados ainda são provisórios, mas teve consigo toda a máquina governativa. Que consequências poderá o governo, que ilações poderá o cabo-verdiano tirar desta situação, mesmo com toda a máquina governativa e do MPD a apoiar a sua candidatura, não consegue sobrepor-se a José Maria Neves? É mais uma razão para dar razão àquilo que eu disse, porque não é o facto de um membro do governo participar na campanha, isto aconteceu sempre, os deputados, portanto, nós vimos agora os deputados do MPD, os deputados do PSV apoiar os seus candidatos. Portanto, o problema é a notoriedade do candidato, o que é que a população, o cidadão eleitor vê no candidato, o que é que espera dele. Portanto, porque em todas as eleições tivemos envolvimento dos membros do governo
E não é por aí. Não é o envolvimento do governo, dos membros do governo ou dos deputados que faz o candidato ganhar as eleições. Mas estamos a falar de eleitores que há menos de 6 meses deram uma vitória ao governo do MPD. Exatamente. Por isso mesmo que eu estou a dizer que se fosse apenas por o membro do governo se envolver, o primeiro-ministro, se fosse por isso, o Carlos Veiga estaria à frente. Tanto que e disse que vê-se que o eleitorado do MPD, pelo menos supostamente, não, porque se formos ver o número de votos que o MPD teve, quer nas autárquicas, quer nas legislativas, não corresponde ao número de votos que o Carlos Veiga está a ter até agora. Significa que a notoriedade do Dr. Carlos Veiga em relação à população, de uma maneira geral, militante do MPD, não militante do MPD, não foi reconhecido neste momento por comparação com a notoriedade e aquilo que se espera para o futuro comparativamente com a do Zé Maria Neves. Portanto, porque se fôssemos para a lógica partidária, diríamos, pelo número de votos que teve, Veiga necessariamente seria. O que significa que nem todos os militantes do MPD se reviram na candidatura de Carlos Veiga. Poderemos perguntar o que é que aconteceu. Muita coisa poderá ter acontecido. Por exemplo, em São Vicente, podemos especular que o eleitorado de São Vicente, aliás, se eu não estou em erro, nas 3 candidaturas de Carlos Veiga, nunca ganhou em São Vicente, se eu não estou em erro. Parece que perdeu sempre em São Vicente. Mas agora era de se esperar que tivesse um resultado melhor com o apoio da UCID? Por isso que eu estou a dizer, esperava... A UCID é a terceira força, é a segunda força mais votada em São Vicente. Era expectável que, se formos somar os votos da UCID mais os votos da MPD, era expectável que isso terá acontecido. O que é que terá acontecido? Poderíamos especular várias coisas. O que é que eu posso especular? Que, por exemplo, a população de São Vicente nunca perdoou o Dr. Carlos Veiga no cenário de umas eleições autárquicas em que houve um apoio do Alberto Rosário em relação a Isara Gomes. Poderíamos especular que isto é um fato histórico que ocorreu, que o eleitorado de São Vicente nunca perdoou. Não perdoou. Mas não passa de uma mera especulação minha. Né? Mas, por isso que eu estou a dizer, é difícil, cabe aos partidos e aos candidatos fazerem análise de realmente o que é que se passou no terreno, mas grosso modo, com os poucos elementos que disponho, só posso tirar essas conclusões meramente provisórias, que não passam a ser opiniões minhas, sujeitas a críticas e a discordâncias, obviamente. Aquiles. Bom, eu creio que a candidatura do Dr. Carlos Veiga tinha um grande desafio, que é sobretudo a notoriedade entre os jovens. O Dr. Carlos Veiga saiu do primeiro plano da política nacional, mais coisa menos coisa, há 21 anos. E quem tem menos que 35 anos tem uma vaga noção, ou não tem uma noção de quem é Carlos Veiga e qual foi o seu papel político no país. E o eleitorado entre os 18 e 35 anos, que os meus cálculos representam entre 48% a 50% do conjunto de votantes. Portanto, para ganhar eleições tem que se atingir esse eleitorado. E o Dr. Carlos Veiga, juntamente com a sua equipa de marketing, de uma forma muito inteligente, desenvolveram a estratégia do Calu. Pois, voltada para esta classe de que fala agora. Foi precisamente, a meu ver, montada visando atingir esse grupo etário entre os 18 e 35 anos, onde o Dr. Carlos Veiga teria menor notoriedade. E esse eleitorado conhece muito bem o Dr. Zé Maria Neves, por ter, enfim, exercido as funções nos últimos anos, e obviamente que dentro desse grupo etário o Dr. José Maria Neves tem maior notoriedade. E esse grupo etário é decisivo para se ganhar eleições em Cabo Verde. E, eventualmente também não podemos descartar o próprio apoio que a doutora Janira Ofer Almada considerou o Dr. José Maria Neves, não é? Daí que numa eventual vitória do José Maria Neves ela também será uma das vencedoras da noite. O apoio da doutora Janira não só eventualmente terá servido para uma hipotética vitória de José Maria Neves, mas a meu ver também foi um reconhecimento do peso político que ela tem dentro do partido, o prestígio que ela tem ao nível do país. Porque não se solicita apoio político a quem não tem peso, não tem importância política. Pois. Daí que também esse apoio político terá servido pela própria reabilitação política da doutora Janira Ofer Almada, esperando que em breve, mais cedo ou mais tarde, regressa ativa. Esteja de volta. Agora, aproveitando esta deixa com a Janira Ofer Almada, com o apoio de Janira Ofer Almada a Dr. José Maria Neves,
temos umas eleições presidenciais com 7 homens, não há nenhuma candidata nestas presidenciais. Por que será? Eu, a meu ver, não é uma questão de se preocupar, porque a candidatura presidencial é uma candidatura de iniciativa pessoal. As pessoas que se consideram preparadas e que se acham capazes de contribuir para o desenvolvimento do país apresentam-se, não é? E se eventualmente nenhuma mulher achou por bem avançar, tal a meu ver, porque nesse momento, nessas circunstâncias, consideraram que não é oportuno. Tal não impede que em eventos eleitorais futuros possam aparecer senhoras com plataformas eleitorais, com apoio de partidos políticos a candidatar às funções de chefe de Estado. Mas é uma questão meramente circunstancial. Não creio que daí se possa extrapolar nenhuma eleição política sobre a eventual discriminação ou menor interesse das mulheres pela coisa pública, pela participação cívica na vida política. Até porque, nos dados que se conhece, a maioria dos eleitores dos votantes são mulheres. Pois. Não é? Daí que não creio que seja algo de preocupante. Mas a nossa sociedade é machista, é preciso reconhecê-lo. Será que uma candidata mulher vingaria numa eleição presidencial? Eu não vejo porque não. Porque as pessoas, não obstante o voto ter muito de afetivo, muito de empatia, o voto também tem uma componente racional. Nós já tivemos senhoras que foram presidente de câmaras aqui em Cabo Verde, em várias câmaras, com bom, até diria excelente desempenho, e outras que nem por isso, e o eleitorado soube apreciar esses desempenhos. Quando foi preciso premiar, foram premiados. Quando foi preciso punir, também foram punidos. Por isso, não vejo caso nenhum preconceito estrutural contra a mulher que possa impedir uma eventual candidatura. Interrompemos neste ponto. Vamos agora com Dina Ferreira, que acho que tem em linha alguém para falar dos últimos resultados. E neste ponto vamos falar com a Matilde Dias, que está na sede do candidato José Maria Neves, que nesta altura, pelos dados que estamos a ver aí nos quadros, vai à frente em relação aos restantes candidatos. Matilde Dias, alguma reação? Sim, há um ambiente um pouco mais movimentado e mais vivo aqui na sede nacional da candidatura de José Maria Neves na Fazenda, com cerca de 75% das mesas apuradas. José Maria Neves leva cerca de 10 mil votos de vantagem em relação a Carlos Veiga. De vez em quando ouvimos aqui na sala da imprensa, no andar de baixo, está o staff da candidatura com alguns dos mandatários, gritos de euforia. Temos aqui a vice-mandatária nacional da candidatura, Maria João Novaes, que eu cumprimento agora. Boa noite. Boa noite. Uma primeira reação em relação a esta vantagem? É uma vantagem que nos anima, nos alegra, porém, só depois de contados os votos é que teremos o resultado. Até lá estamos confiantes, é um facto, mas que também é o resultado daquilo que vimos ao longo de toda esta campanha eleitoral. O candidato percorreu as ilhas todas, percorreu a diáspora, e a campanha que fez, alegre, positiva e voltada para este Cabo Verde futuro, que é aquilo que nós precisamos no estado pós-pandémico e de crise real que nós vivemos, é o resultado de todo este trabalho, e aquilo que nós recebemos está a ser manifestado agora nos votos. Nós sabemos que a candidatura tem os seus delegados em todas as mesas. Têm dados, pode-se dizer que está um pouco à frente dos dados oficiais que nós vamos recebendo agora? Podemos dizer que estamos em sintonia com os dados oficiais. Sim, e a confirmar-se, pode-se dizer que tudo se poderá resolver hoje. Tem essa indicação? É essa a expectativa? Poderá ser uma expectativa, mas ainda mantemos nos dados que temos e não queremos avançar quaisquer resultados. Estamos confiantes, mas vamos nos ater cautelosos aos resultados. Até à contagem dos votos, temos que esperar. Mas acredita que esta tendência pode reverter-se ou vai manter-se? Mantemos confiantes nos resultados até agora. E o candidato, quando é que chegará à sede? Ainda estamos a apurar mais resultados para ter uns dados mais concretos, e após isso estamos em contacto permanente e até ele virá à sede
para aqui estar connosco e partilhar tudo o que tem a partilhar connosco e com Cabo Verde. Hoje, à hora da votação de José Maria Neves, no seminário de São José, na Praia, a candidatura estava um pouco nervosa e, inclusive, o candidato lançou algumas denúncias de movimentações estranhas ontem à noite e presença e participação de, alegadamente, membros do governo em bocas de urna. Como é que foi o dia de hoje para vocês? Foi um dia efetivamente muito intenso, porque nunca, penso que foi jamais visto uma participação tão efetiva e tão forte de membros do Governo, e quando digo membros do Governo, digo do Primeiro-Ministro a todos os governos, diretores-gerais, tudo quanto é função pública em torno de uma candidatura. E isto é preocupante do ponto de vista democrático, porque nós estamos numas eleições presidenciais, que é suposto termos um árbitro que está em cima da pirâmide, de onde não é, todo este envolvimento, toda esta entrada forte foi assustadora e tivemos que lutar contra isso tudo, porque de facto é assustador do ponto de vista democrático, e Cabo Verde é apontado como um país democrático, foi um bom aprendiz e nós não podemos perder esses ganhos. E quais foram os instrumentos ou as formas para lutar contra essas manobras que dizem ter observado no terreno? Foi ter as pessoas todas no terreno, vigiar, fiscalizar e permanentemente denunciar à Comissão Nacional de Eleições. Hoje, permanentemente, estive com o telefone e a mandar não sei quantas queixas para a Comissão Nacional de Eleições, que me chegavam de Santo Antão à Brava e que nós transmitíamos imediatamente à Comissão Nacional de Eleições, que é quem, nesta fase, deve fiscalizar e apurar o que é que se passou. E qual foi o feedback da Administração Eleitoral? Foi registado e esperemos que os resultados depois deem o devido encaminhamento. Pelo menos do nosso lado fizemos. Estivemos no terreno incansavelmente, vigiámos com telefones, felizmente que hoje em dia toda a gente tem um telefone, fotografámos tudo aquilo que pudemos e enviámos para a Comissão Nacional de Eleições. Chamámos a polícia quando foi necessário e reportámos mesmo nessas situações a Comissão Nacional de Eleições. Muito obrigada. Então, uma primeira reação da candidatura de José Maria Neves, na voz da sua vice-mandatária nacional, Maria João Novaes. Aguardamos a qualquer momento que o candidato chegue aqui à sede nacional na Fazenda. Obrigada, Matilde Dias. Voltaremos à conversa se assim for necessário e neste ponto passo ao Marcos para uma nova leitura de dados. Muito bem, neste momento há uma diferença de voto entre os dois principais candidatos, entre José Maria Neves e Carlos Veiga, de 13.589 votos. A nível global, José Maria Neves vai à frente com 51,4% dos votos, Carlos Veiga com 42,6% dos votos, Casimiro de Pina com 1,9% dos votos, Fernando Delgado com 1,5%, Hélio Sanches 1,2%, Gilson Alves com 0,8% e Joaquim Monteiro com 0,7%. Vale a pena observar quais os círculos eleitorais onde José Maria Neves obteve mais votos. Ele foi o mais votado no círculo eleitoral de África, da Boa Vista, do Fogo, de Santiago Norte e Santiago Sul. Em relação à candidatura de Carlos Veiga, foi mais votado na Ilha do Maio, na Brava, onde obteve mais votos, na Brava, São Nicolau, Américas, o Círculo Eleitoral da América ainda falta fechar, e o Sal. Estes círculos ainda faltam fechar. O único que já temos uma contagem final e completamente fechada, bom, já há mais dados em relação às mesas, porque há bocado era só a Ilha Brava e a Ilha do Maio que eu tinha a mesa completa, a contagem completamente feita. Neste momento são 4 os círculos eleitorais que já chegaram ao fim na contagem. Vamos observar na Ilha do Sal. Neste momento, o Sal, 48 das mesas já estão apuradas, portanto, aqui as eleições já estão encerradas. Carlos Veiga vence na Ilha do Sal com 47,7% dos votos. José Maria Neves ficou em segundo lugar com 41,9% dos votos. Casimiro de Pina consegue 3,3% dos votos. Fernando Delgado com 2,9% dos votos. Hélio Sanches com 1,9% dos votos. Gilson Alves com 1,4%. Joaquim Monteiro com 0,9%. A abstenção
esteve a rondar os 53,1%. Estavam inscritos 20.008 eleitores, 9.386 eleitores foram às urnas. Na Boa Vista, outro círculo eleitoral onde já não há mais volta a dar, está completamente encerrado. José Maria Neves vence as eleições na Boa Vista com 56,5% dos votos, Carlos Veiga com 37,1% dos votos, Fernando Delgado ficou em terceiro lugar com 1,9%, Casimiro de Pina, com 1,7%, é o quarto candidato mais votado. Hélio Sanches, com 1,3%, é o quinto candidato mais votado. Gilson Alves consegue 0,9%. E Joaquim Monteiro com 0,5% das intenções de voto, portanto 52,8% da abstenção. Também aqui está completamente encerrado a contagem. 7.868 eleitores estavam inscritos nos cadernos eleitorais, 3.717 foram exercer o seu direito de voto. A Ilha do Maio também já está encerrado. Carlos Veiga vence no Maio com 57,1% dos votos, José Maria Neves com 40,1% dos votos, Hélio Sanches com 1,2% dos votos, Casimiro de Pina com 0,7% dos votos, Joaquim Monteiro com 0,4% dos votos, Fernando Delgado com 0,4% dos votos, Gilson Alves consegue apenas um voto, tem 0%, 45,2% da abstenção, 5.007 eleitores estavam inscritos, 2.745 foram os eleitores que participaram nestas eleições. Portanto, são estas 4 ilhas que, neste momento, onde está completamente fechada